Bom, continuando aí nosso curso de redes, né? A próxima camada que a gente vai estudar aí é a camada de rede, né? Essa é a camada intermediária que a gente tem lá naquela arquitetura de camadas, né? Essa camada, entender bem essa camada, ela é bastante interessante porque essa é uma camada que é, ela demanda uma série de configurações e os administradores de redes acabam usando quando você vai configurar algum equipamento de rede, acaba que a gente sempre está lidando com os conceitos relacionados com essa camada. Então, essa camada, aqui eu tenho aquela figura do diagrama geral das redes, é a camada de rede, na verdade, ela gerencia a rede como um todo. Por isso que ela acaba entrando com essa parte de configuração. Quando a gente vai configurar essa camada, a gente acaba tendo mais ou menos uma visão de um todo, né? É a primeira camada que ela está presente em todos os equipamentos de redes, né? Porque a gente viu lá que as camadas superiores, a de transporte de aplicação, às vezes já estão mais relacionadas com os dispositivos na periferia da rede, dispositivos fins. E a camada de rede ela já está presente também nos roteadores, né? Então a maioria dos roteadores e dos outros equipamentos de redes acabam implementando essa camada. E essa é a camada que tem, vamos dizer assim, de certa forma, uma visão da rede como um todo, tá certo? Ela gerencia a rede como um todo. Então ela tem uma série de protocolos que um dos principais que a gente vai ver lá é o protocolo IP, que define o endereço de qualquer computador dentro da rede. Então, quando, por exemplo, a gente conecta na internet, a gente recebe um endereço que ele é válido no mundo inteiro. Então, é uma camada que ela tem uma abrangência muito grande, né? Então, ela tem mais ou menos essa responsabilidade. Então, a camada de rede, se a gente for ver assim, as funções relacionadas com a camada de rede, a primeira função é a função de roteamento. Para entender um pouquinho essa roteamento, eu vou voltar um pouquinho no slide anterior. Então vamos imaginar que você da sua casa está tentando acessar lá o Moodle lá no IFTM. Para ocorrer esse acesso, tá certo? Vai ter uma comunicação entre seu computador e, é, e aquele servidor. O que acontece? Eu vou ter que definir um caminho para entre as interfaces, né, para que essa informação chegue lá por exemplo, lá no servidor. Então, e existem vários caminhos. Imaginando a internet, existem milhões de caminhos aí que você pode seguir. Então, eu vou ter que definir mais ou menos uma rota. É um caminho que essa mensagem vai seguir. Então, um possível caminho é eu começando desse computador, eu saio para esse primeiro roteador, venho por essa linha, chego nesse, venho por aqui, sigo e chego, por exemplo, aqui no nosso servidor, tá certo? Mas eu posso tomar outras rotas, né? Então esse, teoricamente aqui, pelo menos graficamente, parece que é o caminho mais curto, mas pode ser que não se use esse caminho. Então eu posso definir uma outra rota, por exemplo, que passe às vezes por vários roteadores até chegar no seu destino. E quem faz isso, quem determina é a camada de rede, tá certo? Que ela define essa parte do roteamento. Uma outra função é o controle da internet, né? Eu já falei para vocês aí que na camada de rede, um dos protocolos é o protocolo IP que define um endereço para cada computador na internet, né? E isso está relacionado com esse controle lá da internet. Dentre os protocolos da camada que a gente vai estar estudando aí, o primeiro é o protocolo IP, né? Seria o Internet Protocol, que ele é responsável pelos mecanismos de comunicação na internet, e o outro é o Internet Control Message Protocol, que é o ICMP, que ele também controla como é que é feita as mensagens de controle da internet. Então, como é que é feita essa conversa? Nós vamos estar trabalhando com esses dois protocolos aí nessa semana. Então, quando eu vou transmitir uma informação, o que acontece? Por exemplo, por exemplo, solicitei uma página lá do servidor e eu preciso ler essa página. Essa página ela vai ser colocada num elemento, né,
que a gente chama de datagrama IP. Às vezes o pessoal costuma também falar de pacote IP, tá certo? O que é esse pacote? Esse pacote, na verdade, é um monte de bytes, né? Assim como a gente viu lá atrás, né? O que acontece? E esse pacote ele tem uma estrutura. Aqui eu tá em inglês, mas eu vou traduzir aqui os elementos principais. Isso aqui não é preciso decorar. Eu só vou falar o que realmente é interessante ver a respeito disso. Então, nesse pacote, da mesma forma que a gente viu lá, por exemplo, quando a gente estava estudando lá o protocolo HTTP, eu tenho um cabeçalho, né, que seria essa parte inicial, que tem essa estrutura, tá certo? E eu tenho aqui os meus dados. Então, nesse cabeçalho, né, o que acontece? Ele é separado em palavras de 32 bits, tá certo? Então, cada linha desse cabeçalho, ela tem 32 bits. Então, parte dessas palavras, né, ele vai ser utilizado para determinado, vamos dizer assim, para determinada função. Então, olha só, e depois tem uma sequência, né, de tanto de bits, que seriam de palavras de 32 bits, que seria o dado realmente que você quer. Então, na primeira linha, por exemplo, a gente tem alguns campos aqui. A primeira versão. Atualmente, né, se utiliza basicamente duas versões do protocolo IP. A versão 4 e a versão 6. Né? Na verdade, o que basicamente muda da versão 4 para 6, a principal mudança é na questão do endereço IP, tá certo? Porque o endereço IP, como a gente já vai ver daqui a pouco aqui, na versão 4 ele tem 32 bits. Esse aqui é o datagrama IP da versão 4, né? A partir da versão 6, né, esse IP aqui, o endereço IP ele passa a ter um número maior de bits. Porque como a internet ela é uma rede mundial, com esses 32 bits eu tenho um número máximo de endereços que é mais ou menos 4 bilhões de endereços disponíveis. E a gente está praticamente estourando essa capacidade de endereços. Por isso que se criou depois a versão 6. Mas, então, alguns bits aqui definem qual que é a versão, né, desses 32. Então, por exemplo, eu não lembro aqui exatamente de cor, mas deve ser alguma coisa assim, 8 bits ou 4 bits, alguma coisa assim, que define a versão do datagrama. Então, a gente tem a versão 4 e a versão 6 do protocolo IP, né? Então, provavelmente, esse número vem aqui escrito. Depois vem aqui o tamanho do cabeçalho, né? Então, o número de, vamos dizer assim, de palavras que eu tenho aqui nesse cabeçalho, tipo de serviço, o tamanho do datagrama, né? Então, o que acontece? Provavelmente esse tamanho do datagrama ele usa aqui 16 bits, provavelmente o tamanho máximo aqui, depois a gente pode até verificar, deve ser 65.536 bytes, palavras, né? Na verdade, daria um tamanho considerável. Aí tem lá algum identificador, a questão de algumas flags seriam, vamos dizer assim, o flag, na verdade, seriam algumas opções desse datagrama. E esse negócio aqui é da parte de fragmentação, um offset de fragmentação. O que é esse offset de fragmentação? É porque às vezes, se você tiver uma mensagem muito longa, ela pode ser quebrada em vários datagramas, né? Porque o datagrama ele tem uma capacidade máxima. E dependendo até da própria característica da rede, o pessoal opta por isso, né? E o seu sistema pode optar por isso. Então aqui esse offset ele ajuda disso. Mas o que é mais interessante aqui é esse campo aqui que é o time to live. Quando uma mensagem ela é enviada na internet, é definido aqui um valor para esse time to live, que seria o tempo de vida daquele pacote. Então, é definido um número. Por exemplo, isso aqui vão ser um conjunto de bits que vai dar um número. Então, o número, por exemplo, ele pode definir lá 40. Então, cada vez que essa mensagem é transmitida, esse número aqui, ele na transmissão é modificado e diminui-se esse valor em uma unidade. Então, ó,
comecei com 40. Essa mensagem foi transmitida uma vez, esse número passa a ser 39. Foi transmitido numa segunda vez, esse número passa a 38. E assim por diante. Quando esse número chega a zero, esse pacote ele deixa de ser transmitido. Por que foi feito isso? Isso aqui é um dos mecanismos para poder evitar um seguinte problema. Para isso eu vou voltar lá no primeiro slide. Então, ó, aqui, vamos imaginar o seguinte, que esse pacote vai ser transmitido daqui do nosso computador para o servidor lá no IFTM. E ele começou aqui com 40. Então, pode ser que no mecanismo de rota, esse pacote seja caminhado para cá, para esse primeiro roteador. Então, ele passou para 39. Chegou para cá, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31. Você observa que o pacote chegou e eu não cheguei a estourar o tempo de vida. Mas pode acontecer, dependendo da situação, algo do tipo assim, esse pacote sai daqui com 40, vem para 39, 38, 37, 36, só que ele fique preso, por exemplo, nesse laço aqui. Aí vem aqui 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28. Se eu não tivesse um mecanismo como esse pacote poderia ficar, vamos dizer assim, flutuando aqui nesse laço ou numa série de roteadores indefinidamente, tá certo? E isso está consumindo banda, porque o que acontece? Eu estou transmitindo essa informação o tempo todo, né? Então, o que acontece? O que vai acontecendo é que cada vez que esse pacote é transmitido, esse número é decrementado. Aí vai chegar uma hora que ele vai chegar assim, 2, 1, 0. Aí o que acontece com esse roteador? Quando chegou aqui no 0, ele fala, não, agora eu não vou transmitir esse pacote. Então esse pacote deixa de existir, tá certo? E o que acontece? E é perdido. Mas aí, se vocês lembrarem lá, por exemplo, no caso do protocolo TCP, ele vai tentar retransmitir esse pacote. Então, pode ser que na próxima retransmissão ele consiga chegar aí no destino, atingindo lá seu objetivo. Mas esse time to live é uma esse tempo de vida é uma das ferramentas mais importantes aí na hora de você poder garantir que a rede ela permaneça, vamos dizer assim, estável. Aí tem aqui esse aqui que é o Upper Layer Protocol, seria o protocolo da camada acima. Então aqui tem alguns bits que definem se o protocolo vai ser TCP, UDP e assim por diante. Tem aqui o checksum do header, seria do cabeçalho. Na verdade é uma checagem para verificar erros dessa parte aqui. Se a gente não comentou, a gente vai comentar um pouquinho sobre como é feito essas checagens de erro aí mais para frente. E aqui que é o interessante, eu tenho aqui também um endereço com 32 bits vamos dizer assim, da origem e o endereço do destino. Então nesses dois campos são armazenados os endereços IP. Então, e o endereço IP na versão 4 ele tem 32 bits. Aí tem alguma parte opcional e os dados. Mas o que é interessante é aqui a questão da versão, esse time to live e os endereços de origem e destino do meu pacote. Bom, falando um pouquinho mais do nosso endereço IP na versão 4. Nós não vamos entrar muito em detalhes aí com a versão 6, não. O que acontece? O endereço IP é o mecanismo de identificação lá do host lá na internet, né? De cada elemento lá do computador, roteador e assim por diante. Cada interface de rede ela tem um endereço IP, tá certo? E esse endereço ele é formado por 4 octetos. O que é um octeto? O octeto é um byte, tá certo? Vamos lembrar um pouquinho de arquitetura. Se vocês não lembrarem, é só voltar lá nas aulas de arquitetura que vocês vão lembrar disso daqui, lá na parte de representação binária da informação. Então, no caso, como um octeto é um byte, eu tenho 4 bytes para o endereço de IP. Então, se você lembrar, cada byte ele tem quantos bits? 8. Se eu tenho 4 vezes 8, eu tenho 32 bits para cada endereço IP. Se vocês lembrarem lá do datagrama, ó, tanto o endereço de destino quanto
o de destino quanto a origem, né, a origem e o destino, tem 32 bits no endereço. Então são esses octetos. A gente viu lá em arquitetura que com 32 bits eu consigo representar 2 elevado a 32 números diferentes, ou seja, eu tenho 4 bilhões de endereços possíveis. Parece muito, mas como a internet ela cresceu muito rápido, tem um alcance mundial e existe uma série de dispositivos, esse número tá meio escasso, por isso que o pessoal criou o IPv6 para resolver o principal problema era esse, né? Porque a gente não tem endereço já suficiente para atender o mundo inteiro. Se você pensar, só para vocês terem uma ideia, 4 bilhões é mais ou menos acho que hoje a população mundial se fala em um número próximo disso aí, ou um pouco acima disso. Mas o que acontece? Você tem que pensar que existem não só pessoas, né? Por exemplo, às vezes cada dispositivo que você tem que está conectado na internet, ele acaba tendo meio que um endereço IP. Então, cada conexão de internet, cada celular, por exemplo, que está conectado à internet, acaba que ele precisa de um endereço IP para poder trabalhar, né? Então, o endereço ele é um número, tá certo? Quando você conecta na internet, você recebe um endereço e esse endereço é um número de 32 bits. E o que acontece? Quando a gente vai configurar ou você vai apresentar, a gente divide nos octetos o que acontece? Cada octeto seria um byte. Então, se a gente lembrar lá, com um byte, lá da arquitetura, ou com 8 bits, eu consigo representar da mesma forma 2 elevado a 8, que seriam 256 números diferentes. Então, cada octeto ele vai receber um número entre 0 e 255. E geralmente a gente usa o ponto para separar isso e formar um endereço IP. Então, aqui eu tenho um exemplo de endereço IP, 192.168.0.1, tá certo? Cada número desse que está separado por um ponto, isso aqui está em decimal, né? Corresponde a um octeto, tá certo? O que acontece é que o 192, na verdade, é um número binário 192. E se você for ver o número 192 binário, dá isso aqui, 11 00 00 00. 168 é 10 10 1000, tá certo? 0, tudo 0. 1 é tudo 0 com 1 no final. Então, no final, o que acontece? Eu tenho aqui os meus 32 bits. Então, o endereço IP é um número binário, tá certo? O computador enxerga esse número binário. Mas na hora da gente definir esse endereço, a gente coloca como se fossem 4 números usando valores entre 0 e 255. Aqui, por exemplo, eu poderia ter um endereço 192.718.0 e 1? Não, porque esse número aqui, cada octeto desse, varia entre 0 e 255. Aí, no caso 0, a gente viu aqui, é tudo 0, 255 seria todo mundo em 1, tá certo? Porque no final ele converte isso para um número binário, né? Então, basicamente esse endereço IP é isso, né? São 4 conjuntos, né, de 8 bits, totalizando 32 bits. Bom, aí o que acontece? Quando a gente, na camada de rede, um elemento que a gente usa bastante é o chamado roteador. Roteador é um equipamento de rede, né, que você instala ele aí, por exemplo, na sua empresa. Existem roteadores instalados em data centers e um monte de lugar. E como é que ele funciona? Na verdade, geralmente esse roteador ele tem várias, que a gente chama de interfaces de rede, né? São várias entradas e saídas para elementos de rede. Então, por exemplo, se a gente for um roteador cabeado no padrão Ethernet, o que você vai ver se você pegar um roteador, a cara dele é que ele tem um equipamento, uma caixinha, quase como se fosse um computador, onde eu tenho vários conectores para cabos de rede. Por exemplo, posso ter 4, posso ter 8, 32 cabos de rede. Geralmente o pessoal usa múltiplo de 2, né? E o que acontece? O que ele vai fazer, a função dele é o seguinte: ele vai receber um pacote numa das interfaces, vai olhar aquele cabeçalho lá no endereço de IP e ele vai definir para onde ele vai mandar, tá certo? Então, esse roteador, aqui eu tenho um exemplo aqui, nesse xizinho aqui seria um roteador.
Esse roteador em questão, ele teria, por exemplo, 4 interfaces de redes. Tem uma interface que é uma interface de entrada. Na verdade, todas as interfaces elas são bidirecionais, né? Mas teria essa interface, vamos chamar ela de interface 0, que está recebendo o pacote. E ele é conectado num outro roteador, num outro roteador, num outro roteador. Então, o que acontece? Quando ele recebe um pacote, ele vai analisar o cabeçalho e ele vai decidir para onde ele vai mandar esse pacote. Ele pode mandar esse pacote para 1, para 2 ou para 3. Ou seja, ele vai definir a rota, por isso que o nome é roteador, que aquele pacote vai seguir. E como que ele faz isso? Quando você configura um roteador, na verdade, de uma maneira bem simplificada, ele tem dentro dele um algoritmo de roteamento, tá certo? E esse algoritmo, o que ele faz é o seguinte, na maioria dos casos, ele tem uma tabela onde eu tenho mais ou menos, se o endereço IP for mais ou menos com determinada característica, sei lá, o endereço for tal, você vai enviar na saída tal. Então, por exemplo, se o endereço aqui, ele tiver o endereço, por exemplo, vamos de uma maneira bem simplificada, imaginando que o endereço IP só tivesse 4 bits. Se o endereço for 0, 100, se coloca na saída 3. Se ele for 0, 101, coloca na 2. Se ele for 111, coloca na 2. Se for 100, 1, ele vai para 1. Então, o que vai acontecer? Ele vai chegar aqui um pacote, então o pacote ele tem um endereço. É 0111. Ele vai fazer o quê? Ele vai olhar nessa tabela. 0100 não, 0101 não, 0111. 111? Manda para 2. Aí ele vai pegar esse pacote e vai despachar para a interface 2. Provavelmente do lado de cá vai ter um outro roteador que vai fazer alguma coisa parecida. E ele vai seguindo nisso, dessa forma, até chegar lá no destino dele, né? Então, basicamente é isso que faz um roteador. Então, o que acontece? Vamos entender um pouquinho como que funciona uma coisa que a gente chama assim de sub-rede, ou como é que você divide as redes. Uma das coisas que o roteador faz é conectar várias redes diferentes. E para isso está relacionado com o endereço IP, tá certo? Então, o que acontece? Aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho um roteador que ela conecta 3 redes diferentes. No caso, ele conecta 3 redes diferentes. Então, cada rede dessa, vamos dizer assim, cada elemento dessa rede aqui vai ter um endereço IP, tá certo? E o que acontece? Quando eu vou projetar isso e implementar isso, eu tenho que estruturar isso de uma forma, tá certo? Então, se vocês observarem aqui, como é que foi feita essa estrutura? Vamos olhar só essa rede aqui, tá? Essa rede do lado direito. Então, essa rede, ela tem, vamos dizer assim, 3 elementos nela. Um que é esse computador, o outro que é esse segundo computador, e o outro que é essa interface, não são as outras duas não, só essa interface, seria essa interface do meu roteador que está conectado nessa rede. Se a gente olhar, olha como é que ele estruturou isso aqui, ó. O endereço IP desse computador é 223.121. Olha esse, 223.122, 223.129. Perceberam isso? Ó, observa que os 3 primeiros números, eles são iguais. 223.1.2, 223.1.2, 223.1.2. O que mudou é o final, tá certo? Então, aqui, ó, se vocês observarem, essa rede 223.1.2x, tá certo? Então, da mesma forma, aconteceu aqui, ó. Se você olhar aqui, essa aqui é 223.1.3x, né? Por quê? Esse endereço dessa interface, desse computador e desse computador, eles começam com 223.1.3x, que é diferente de 223.1.2. Apesar de estar mudando só no final, isso daqui é diferente disso daqui. E a mesma coisa daqui, que é 223.1.1. Então, o que a gente faz é um mecanismo parecido com esse. Eu pego o endereço IP, em parte desse endereço eu defino o que eu chamo de rede. No caso, eu usei os 3 primeiros octetos para definir a rede. E o último octeto, que seria o número final, nesse caso, ele definiu como sendo o host, né?
que seria o computador. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma transmissão de dados, por exemplo, se vamos supor, esse computador, ele quer transmitir uma informação para esse, o que acontece? Ele vai colocar lá, criar um pacote com o endereço de origem 223.122 e vai transmitir isso com destino 223.121. Quando ele coloca esse pacote na rede aqui, todo mundo dentro da rede enxerga. Quem que vai enxergar esse pacote? Ó, o roteador vai enxergar e esse cara aqui, esse outro computador vai enxergar. Mas ele vai verificar o endereço desse pacote. Está dentro da mesma rede? O roteador vai verificar? Ah, tá. Então ele verifica a segunda questão. Esse pacote é para mim? Ah, não, esse não é meu IP. Então ele ignora esse pacote. Esse computador também vai perceber esse endereço. Então ele vai ver lá, ó, chegou um pacote aqui para mim, com o endereço 223.121. Esse é meu endereço de IP? É. Então eu vou pegar esse pacote e vou analisar e processar. Agora, se por exemplo esse computador vem lá e coloca lá 223.132 lá no endereço de destino, o que ele vai fazer? Esse pacote ele vai colocar na rede. Na verdade, ele vai enviar direto para o roteador. Aí o roteador vai falar, olha, eu quero transmitir um pacote. Esse computador fala para o roteador, eu quero transmitir um pacote por 223.132. Aí o que acontece? O roteador vai olhar lá, analisar esse IP e vai falar, olha, esse IP começa com 223.1.3. Ele vai olhar lá na tabela para onde ele despacha pacotes que comecem com 223.1.3. E ele vai perceber que é essa outra interface. Então ele vai pegar esse pacote, copiar dessa interface para essa e colocar aqui na rede. E com isso, quando ele coloca esse pacote, aí esses dois computadores enxergam, esse aqui vai ignorar porque não é o endereço dele, e esse aqui vai acessar porque é o endereço dele. Então, basicamente, é assim que funciona o roteador. Ele serve como elemento de interligação entre duas redes diferentes, né? Geralmente aqui nessa parte onde eu coloquei o X, aqui a gente tem um switch que faz uma interconexão entre vários elementos da rede, mas sem conectar as redes diferentes, tá certo? Então, basicamente é essa aí a função do roteador. Eu espero que vocês tenham entendido aí. Bom, então, o que acontece? Às vezes a gente pega e divide o endereço IP em duas partes. A primeira parte define qual que é a rede que aquele dispositivo, aquele computador ou aquela interface do roteador se encontra. E a parte final define o host, pode ser o computador ou a parte rede e assim por diante. Então, existe um número, tá certo? Que ele parece com o endereço IP, que é o que a gente chama de máscara de rede, que define como que é feito essa divisão. Porque aqui, nesse exemplo, eu usei os 3 primeiros octetos para poder definir a rede. E o último octeto para definir o host. Mas eu posso fazer isso de várias formas, tá certo? Eu posso, por exemplo, definir os 2 primeiros octetos para definir a rede e os 2 últimos para definir o host. Ou de diversas formas. Eu posso dividir isso da forma que eu quiser. Então, quem define isso é o que a gente chama de máscara de subrede, tá certo? Então, olha só, a máscara ela é bem parecida com o endereço IP. Então, se a gente lembrar o endereço IP, no final lá, ele tem o que ele tem? Ele tem 4 octetos. Mas no final, ele é o quê? É um monte de números binários, zeros ou uns. Uma máscara de rede vai ser um número binário, onde ele vai ter uma sequência de uns seguida de uma sequência de zeros. Por quê? Onde eu tiver um, eu vou definir e falar assim, ó, essa parte do endereço define a rede. Onde eu tiver zero, essa parte do endereço define o host, ou o computador, ou o elemento final, né? Ou a interface de rede. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos pegar aqui o endereço IP, 223.1.3.2, tá certo? Esse é o endereço de IP. A gente lá na hora que estava projetando aquela rede lá atrás, a gente decidiu que os 3 primeiros octetos, por exemplo, iam definir a rede. E o último octeto ia definir o host. Então, se a gente pegar esse 223.1.3 e transformar ele para binário, isso aqui vai virar esse número aqui, binário. E a gente quer que isso daqui, ó, esses primeiros aqui definam a rede, e esse aqui que está em roxo, o host. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um segundo número,
tá certo? Que é a máscara de subrede, tá certo? Que ele vai ser também um número binário, onde eu vou começar com onde eu quero que seja vamos dizer assim, a minha rede, vai valer 1. E onde eu quero que seja o roxo, vai valer 0. Então, eu não decidi que esses primeiros 8, 16 e 24, os primeiros 24 bits, eles sejam a rede, então eu vou colocar tudo 1, tá certo? E no final, eu vou vir aqui e colocar tudo 0. Então, se vocês observarem, eu coloquei 24 uns e 4 zeros. O que eu vou fazer? Quando eu vou colocar a máscara lá, eu não vou colocar dessa forma. Na verdade, eu vou colocar igual o endereço IP, em decimal. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar isso daqui e eu tenho que converter isso daqui para decimal. Se você pegar 8 números uns, na verdade, isso, se você converter, vai dar 255. 8 números uns aqui também, 255. 8 números uns aqui vai ser 255. E tudo zero é o que? Zero. Então, nesse caso, a máscara de rede seria 255, 255, 255, 0. Então, o que acontece? Quando eu configuro o IP, geralmente no equipamento, além do IP eu passo a máscara de rede. Então, o roteador, geralmente, o que ele faz é o seguinte: quando ele vai definir a rota, ele só olha para a máscara. Ele não olha para o IP todo, ele olha para o IP como um todo. Ele olha só para a parte da máscara. Então, as rotas, geralmente, são definidas só, por exemplo, nesse exemplo, com a máscara 255, 255, 255, com esses 3 primeiros octetos. Tá certo? Mas essa máscara, ela não necessariamente precisa ser por octetos completos. Eu posso fazer a máscara em partes. Então, o que acontece? Eu posso ter uma máscara que, nesse exemplo, ao invés de usar os 3 octetos completos, eu decido que eu vou usar os 2 primeiros octetos completos e vou usar só os 5 primeiros bits do próximo octeto como endereço. Então, no caso, eu vou colocar aqui o primeiro octeto tudo 1, o segundo octeto tudo 1, o terceiro octeto 1, 1, 1, 1, 1 e o restante aqui em 0. Quando eu pegar cada octeto e converter ele para decimal, eu vou chegar na seguinte máscara. Tudo 1 é 255, tudo 1 é 255. 1, 1, 1, 1, 1 e o resto do 0, isso é 248. E o resto do 0 é 0. Então eu posso definir isso daí. Então essa é uma máscara que eu tenho aí uma opção meio parcial dessa questão. Bom, quando eu defino essa máscara de rede e eu divido faço essa divisão, eu consigo definir 2 coisas: o número de subnets e o número de máquinas, tá certo? Se você for observar, o que acontece? Quando eu fiz essa divisão, se, por exemplo, eu deixar aqui, por exemplo, tiver uma massa 255.000, só esse primeiro octeto seria tudo 1, o restante seria 0. Então, o que acontece? Esse primeiro octeto, eu posso ter, vai ser o que vai definir o número de subredes que eu tenho, né, de subnets. Com 8 bits, eu posso ter 2 elevado a 8. O que acontece? Então, quando eu fizer 2 elevado a 8, quer dizer que eu posso ter 256 subredes, teoricamente, né? Depois a gente vai ver alguns detalhes a respeito disso, porque existem alguns endereços reservados. Mas se eu tiver uma máscara 255.000, eu teria, como só o primeiro octeto, ou seja, só os primeiros 8 bits são usados para poder obter lá para definir o número da rede, então eu posso ter 256 subredes. Só que, em contrapartida, o que acontece? Eu tenho um número muito grande de hosts. Porque, por exemplo, aqui seria tudo 0, então eu tenho 24 bits para poder definir o número de hosts. Então, teoricamente, seria uma coisa bem parecida. 2 elevado a 24, vai dar um número lá até razoavelmente grande, só para a gente ter uma ideia. Deixa eu calcular aqui. 2 elevado a 24 seriam
aproximadamente aí uns 16 milhões de hosts. Poderia ter 16 milhões de computadores. Só que eu subtraio 2 porque o endereço com todo mundo 0 e o endereço com todo mundo 1 é reservado. Então, se a gente calculou aqui, nesse caso, 16.777.216 endereços, eu posso, na verdade, ter 16.777.214 endereços para esse caso específico, tá certo? Então, o que a gente acaba fazendo é ajustar esse tamanho aí da máscara da subrede de acordo com a nossa necessidade. Então, quando eu vou dividir minhas subredes, que eu vou fazer o projetista da rede, ele vai dividir essas subredes aqui, ele mais ou menos, ele divide essas redes, às vezes tem várias técnicas, mas uma muito comum é por localização física. Então, por exemplo, às vezes essa primeira subrede corresponde, por exemplo, a um laboratório de informática. Essa aqui, outro laboratório. Essa aqui, um terceiro laboratório. Ou, por exemplo, essa subrede seria o prédio do bloco A, essa do prédio do bloco B, essa do prédio do bloco C. Quando ele está planejando essa rede, geralmente ele tem uma estimativa do número de hosts que ele tem nessa rede, que geralmente vai ser o número de computadores que ele tem ali disponível. Vamos imaginar o seguinte, que essa subrede vai ser só um laboratório de informática. O que acontece? Que vai ter ali no máximo 32 máquinas. Então eu posso definir uma subrede que, às vezes, por exemplo, gaste 3 octetos para definir a subrede e só um para definir o número de hosts. Que aí eu vou ter várias redes e poucos hosts. Agora, por exemplo, se aqui já é seria, por exemplo, um prédio inteiro que poderia ter lá, por exemplo, 1000 máquinas, um call center, por exemplo, né? Então ele vai lá e coloca mais números de hosts do que números de subredes, tá certo? Então isso o projetista, geralmente o engenheiro lá, o administrador, o analista de redes, ele vai definir mais ou menos dessa forma aí. Aí ele vai ajustar, vamos dizer assim, essa divisão entre a parte da subrede e a parte vamos dizer assim, do número de máquinas. E para isso ele usa essas duas continhas aqui. Então se ele, eu tenho lá, eu quero dividir meu site lá, minha rede lá em 3 subredes. Provavelmente ele não precisa tanta necessidade de subredes, mas ele tem que ver a questão de máquinas. Então ele vai ajustando isso daí de acordo com o projeto. Mas é basicamente isso. Então, o que acontece? Além disso, o número IP, quando, por exemplo, a gente vai aprender depois, a gente vai fazer até uma prática isso para frente, não uma prática, a gente vai fazer um estudo de caso, né, disso daí. Quando você obter um endereço de IP e que esse endereço de IP, que a gente fala que ele é válido na internet, é um endereço que você pode colocar e pode acessar lá em qualquer lugar na internet. Esses endereços eles são divididos em classes de redes. Isso daqui, se você entender isso daqui, se alguém tiver pensando em fazer algum concurso na área aí que envolva redes, isso aqui é questão clássica de concurso. Acho que a chance disso aqui cair no concurso é de 100%. Então, a internet, ela divide, vamos dizer assim, os IPs, o número do IP, em classes. Então a gente tem o IP classe A, classe B, classe C, até a classe E. Então, o que acontece? Quando eu tenho um IP classe A, o que acontece? Eu tenho uma seguinte característica. A máscara desse padrão dessa classe é 255.000, tá certo? Se eu tenho um IP classe B, a máscara padrão é 255.255.00. A máscara classe C é 255.255.255.0. A D e a E, elas não são muito utilizadas, então, assim, não tem uma máscara padrão, mas quando você vê um número desse, geralmente o IP é utilizado para alguma coisa específica. Mas o que interessa são essas 3 primeiras classes. A D e a E, elas são para usos mais específicos. Então, se a gente observar, olha só, o que acontece? Com essa máscara eu tenho um número menor de redes e tenho um número maior de hosts. No caso, os IPs da classe A são IPs que, quando você pegar o primeiro octeto
e transformar ele para binário, o primeiro bit é 0. Tá certo? Então, isso é o endereço de classe A. Se vocês observarem aqui com essa máscara, a gente falou lá atrás, com 255, de 0 a 255, eu teria, vamos dizer assim, o que acontece? Eu teria 256 endereços diferentes, né? Então, como eu fixei o primeiro endereço, o primeiro bit em 0, na verdade, eu joguei esse número pela metade, que seria 256 dividido por 2, seria, se eu não me engano, 127, né? Vamos ver se... Não, 128, né? Mas existem alguns endereços reservados, o 0 e o tudo 1, então por isso cai para 126, que é esse número de redes que ele tem aqui. E se você olhar, com 3 bits aqui, com 3 octetos, desculpa, pro host, a gente vai dar aquele número que a gente tinha calculado agora mesmo, de 16.777.214 hosts, tá certo? Então, todo endereço de classe A, ele vai começar ali com o primeiro bit sendo 0, aí e a máscara padrão desse tipo de endereço é essa, então, ou seja, eu tenho 126 redes e eu posso ter um número muito grande de hosts. Para a classe B, o que acontece? São as classes onde o primeiro bit é 1 e o segundo bit é 0, lá do primeiro octeto. Então, com isso, o que acontece? Vou ter uma máscara diferente. Então, aqui ela racha no meio. Então, eu tenho aqui 65.534 hosts. Na verdade, se você pegar aqui o 2 elevado a 16 dá 65.536, menos aqueles dois, fazem isso. Por que aqui também não é 65.536? Justamente pelo fato de ele fixar esses dois números. Cada vez que você fixa um número, você corta isso aqui pela metade. Então, ó, só para a gente ver isso daqui, vou abrir aqui uma calculadora, ó. Se eu pegar aqui, ó, 65.536, dividir isso por 2, caiu para 32. Como eu tenho dois números fixos, vou dividir isso por 2 de novo. Dá 16.384. Como tem alguns reservados, geralmente 2, igual esse daqui, vai para 16.382. Tá certo? Então, o endereço de classe B ele tem essa característica. Você pega o primeiro octeto, passa ele para binário. Se o primeiro número for 1 e o segundo for 0, é um endereço de classe B. O endereço de classe C é 1, 1 e 0. Mesma coisa. Aí muda a máscara padrão para essa. Endereço D, 1, 1, 1, 0. E assim por diante, tá certo? O que você pode observar é, à medida que eu aumento essa classe aqui, o que eu faço é, eu aumento o número de redes, mas diminuo o número de hosts. Então, geralmente, os endereços de classe A são para utilizados, esse aqui seria, vamos dizer assim, um padrão de redes, grandes redes, que tem muito número de hosts, né? Então, por exemplo, seriam redes que integram vários países, várias cidades. E à medida que eu passo isso aqui para baixo, eu entro nas redes que eu tenho um pequeno número de hosts, mas muitas redes. Então aqui são as redes mais locais. Então aqui, por exemplo, seriam as redes locais, classe C. Subo aqui para as redes, vamos dizer assim, metropolitanas e as redes de longa distância, como a internet como um todo, tá certo? Na verdade, esses endereços, a gente vai ter endereço aí na internet o tempo todo, né? Mas o que acontece? Geralmente essa classe a gente usa de acordo com isso daí. Então, existem alguns endereços IPs que eles são reservados para alguns usos específicos, né? O primeiro é o endereço tudo zero, que ele seria, por exemplo, a rede corrente ou a própria rede atual, é um endereço reservado, você não deve atribuir esse endereço para um computador. Toda máquina de rede, ela tem quando você conecta, ela tem dois endereços. Um endereço aqui, por exemplo, você configurou ou ela obteve na hora de fazer a conexão, e tem esse endereço 127.0.0.1, que isso aqui é para ele é um endereço que acaba conectando uma interface que a gente chama de loopback. É como se você tivesse o seguinte, o endereço, eu estivesse conversando comigo mesmo, tá certo? Isso daqui é utilizado muito quando a gente está construindo aplicação de rede, para você fazer teste. Às vezes você põe o servidor e o cliente na mesma máquina, que é a máquina de desenvolvimento, e o pessoal acaba usando muito isso daqui para poder, como é que fala?
para poder fazer esses testes. Os endereços do tipo 10.00x, isso aqui a máscara geralmente é 255.0.0.0, esses endereços eles são utilizados para redes privadas, são redes locais que elas não têm acesso direto à internet. Lá no nosso estudo de caso nós vamos criar uma rede desse estilo, mas existe um mecanismo que você pode conectar essa rede privada na internet através de um único ponto. A gente vai mostrar isso lá no estudo de caso para frente.